Fala galera, beleza? Então, mais um episódio aqui do Quadro Holofote, voltando depois de 4 anos, né? Pós-pandemia, as atividades voltaram, o quadro deixou de ser postado, mas hoje a gente volta com uma pessoa super especial, um grande amigo que a vida acadêmica me trouxe, essas viagens aí para congressos e debates no setor elétrico, me fizeram aproximar do querido professor Murilo Vargas, do Instituto Federal do Espírito Santo. Então, ele que é o nosso convidado de honra hoje aqui no quadro Holofote. Esse quadro, para quem não lembra, depois de tanto tempo, é um quadro que a gente dá destaque a pessoas que merecem destaque. E o professor Murilo, pelo que ele tem construído no IFES, na sua instituição, bem como em sua área de pesquisa, é algo realmente que nos salta aos olhos e nos inspira muita admiração. Inclusive, eu já agradeço, professor Murilo, por sua disponibilidade em participar aqui. Agradeço a amizade que tem sido fortalecida aí nos últimos anos, inclusive as parcerias, né, que já começaram a dar frutos, e eu tenho certeza que vai ser uma parceria aí muito frutífera e de vida longa. Então, seja bem-vindo. Muito obrigado, professor Murilo. Felipe, eu que agradeço o convite, a honra é minha de poder participar aqui, fiquei muito feliz quando você me convidou, até uma surpresa assim, porque, poxa, que bom que, né, que essa parceria nossa está dando frutos aí, e eu espero poder, como é que fala, compartilhar minha história com o pessoal aqui e poder, quem sabe, motivar alguém aí, inspirar alguém em alguma coisa, para poder seguir esse caminho nosso que a gente segue, seja de pesquisa, seja da aula, seja poder, algo profissional desse tipo assim. Eu agradeço o convite. Maravilha, maravilha, excelente. Não, eu não tenho dúvida disso não, tá? Como eu falei, eu chequei aqui no canal do YouTube 4 anos desde o último episódio, porque realmente foi aquele turbilhão de posts durante a pandemia. Quando passou, nós voltamos, e eu queria realmente voltar aqui com alguém que está realmente impedido aí de fazer um bom trabalho, que tem se destacado numa crescente boa. E você é o cara, viu? Mas me conta aí, Murilão. Me conta aí, como é que foi a tua formação? Assim, como é que foi essa decisão pela engenharia elétrica? Como é que onde você formou, fez graduação, mestrado, doutorado? Conta um pouco da tua história, por favor. Olha, a minha história ela é bem, assim, vou dizer, talvez interessante, porque eu nunca pensei em fazer engenharia elétrica, de fato, assim. Nunca pensei em dar aula, nem coisa desse tipo. Foi meio que a vida me levou um pouco para esse caminho, né? Na minha família, meus pais não são formados, né? Então, assim, eu não tinha uma referência dentro de casa. Mas a irmã do meu pai tem 5 filhos, todos eles eram engenheiros. 2 mecânicos, um civil, uma de computação, outra de produção. Então, eu meio que via esse cenário, assim, engenharia. Eu por parte de mãe, um tio meu, ele é engenheiro mecânico, né? E também tinha uma escola, professor e tal, assim. Talvez foi isso que meio que me levou para o caminho da engenharia, vamos dizer assim. Aí eu prestei vestibular, fui na trave 2 vezes, testei para civil, mecânico, coisa assim e tal. Aí na última vez, falei, descobri que no IFES tinha engenharia elétrica, lá de Vitória, era a 4ª turma, era bem recente o curso, falei, vou tentar. E aí eu passei. E aí a gente embarquei na engenharia elétrica aí, no começo foi meio complicado assim, porque elétrica tem que imaginar as coisas, né? Imaginar o elétron circulando lá, a onda, e aí não é algo tão trivial, assim, mais fácil, talvez é mais fácil que no mecânico civil, mas assim, foi difícil no começo, mas depois a gente fui caminhando ao longo do curso. E lá o curso do IFES de Vitória, particularmente, é um curso que ele é geral, né? Ele não tem uma ênfase específica. Você vai fazendo as optativas de forma específica e ao longo do curso eu fui gostando mais da parte voltada para energia, né? Ou sistema de potência. Então, acabei fazendo um TCC nessa parte. Não é o que eu trabalho hoje, mas foi uma parte de otimização de rede de alocação de GD, na redistribuição, com o professor Kleiner lá na época e com o Márcio Có. Hoje são colegas de trabalho, né? E foi aí que despertou, né, como é que fala? Esse brilho para essa parte de energia, sistema de potência, né? Eu gosto de dizer que foi nessa época que eu enveredei um pouco para esse lado aí, entendeu? Então você formou em qual ano? Foi em 2015.
Então, em 2015, você já fazia alguma coisa de otimização com o GD, assim, não está tão distante do que você faz hoje, não, né? De certo modo. Mas eu não sabia que você tinha formado no IFES, então é bom saber. O bom filho, a casa retorna, né? Como dizem. Pois é, e essa transição para o mestrado, você foi direto também ou você teve que ainda ter alguma outra experiência prévia? Não, foi depois de formar na casa, no estágio. Eu estava estagiando na época da graduação no shopping aqui da cidade, na parte de manutenção. E aí recebi um convite, assim, estava estagiando, fui contratado lá, né, fui efetivado, fiquei lá uns 4 meses e recebi um convite para trabalhar com energia solar, instalação de energia solar, projeto, no interior do estado. Aí eu embarquei nessa loucura aí, vamos dizer, nessa jornada. Não deu muito certo, fiquei 1 ano só lá e as coisas não deram muito certo, mas pessoalmente foi interessante, porque nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação Lato Sensu, Segurança do Trabalho, então eu também tenho pelo CRAE eu tenho essa formação agora também. Fiz uma outra pós em sistema de potência, Lato Sensu, né? E quando acabou lá o contrato de trabalho, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um concurso, eu vou pensar em um concurso para ver se, né, já tomei como é que fala, uma rasteira, vamos dizer assim, né, vou ver se eu consigo achar algo um pouco mais certo aqui. E eu sempre tive essa vontade de estudar mais, né, e a minha esposa, na época, a minha namorada, a gente já tinha essas conversas de fazer mestrado e tal, não sei o quê. A gente falou, vamos testar na UFES lá, vamos aplicar para o seletivo e vamos fazer. Ela na mecânica e eu na elétrica. Aí nós dois passamos. Eu falei, então vamos agora para o mestrado e já fiz voltado para a semi-energia mesmo, já pensando para isso. Não tinha o tema de proteção, vamos dizer assim, específico, né? Fui lá dentro depois conhecer o tema, né? Mas foi nessa, como é que fala, virada de chave da vida aí que eu falei, vou fazer um mestrado aqui e vou estudar, e sem pensar ainda em concurso de professor. Foi algo assim, meio que natural de querer estudar e ficar mais especializado num tema específico, né? Algo assim nesse sentido. Legal, cara. E já foi com o Oreste na época, porque, para quem não conhece, o Murilo foi orientado por um grande colega, o professor Oreste, lá da UFS, e eu estava na sua banca de mestrado, estava, né? Estava. Eu sempre confundo, porque eu estive na de mestrado e na de doutorado. E doutorado. E aí eu sempre fico na dúvida, será que eu estou lembrando demais ou não? Mas então tá certo, eu estava na banca. Mas já foi o mestrado com o Oreste, então eu lembro disso. Inclusive, Murilo, eu lembro que na tua banca, nas deliberações, né, quando os professores se reúnem para dar nota, as pessoas não sabem muito bem o que é que rola ali de conversa, mas quando o trabalho é bom, você conversa pouco sobre o trabalho, porque o trabalho já está muito bom, assim, as correções já foram indicadas, o pessoal fica mais ali elogiando, comentando, e eu lembro de ter falado, esse menino aí tem futuro, né? Tenta segurar ele pro doutorado, que vale a pena, né? E o tempo passou muito rápido, né? Assim, daqui a pouco você está defendendo o seu doutorado. E aí foi uma sequência de tema. Como é que foi essa transição para o doutorado depois? Porque você ainda não estava pensando em concurso para docência, né? Então, nessa época aí da defesa, coincidentemente saiu um concurso do IFES. Então, eu até mesmo apressei um pouco a minha defesa, que eu fiz, acho que 1 ano e meio, pensando já, como é que fala, numa conjuntura de fatores, que foi a questão de já ter o diploma pro concurso, né? Na época já tinha uma bolsa do doutorado disponível lá no programa, então eu quis acelerar, poder pegar essa bolsa e não ficar sem bolsa no programa e tal. Então foi uma conjuntura de fatores assim para poder pensar no doutorado. E de fato foi mesmo um caminho, como é que fala, natural do que eu estava fazendo, né? Voltando na parte do mestrado, quando eu entrei no mestrado foi 2017, se não estou enganado, que a gente entrou no começo do ano. Tanto o Oreste, entraram 3 professores novos na UF nessa época, foi o Oreste, o Valbermark e o como é que fala? O Rueda. E eu não conhecia eles ainda. Aí eu procurei a Jussara, que quem vê esse vídeo e for da UFES sabe que a Jussara é um ícone lá da UFES,
e para poder orientação de que fazer e tal. Falei, olha, procura o Oreste, que o Oreste na parte de proteção aqui, esse é legal. Aí eu fui assistir a aula do Oreste de proteção, na matéria que a gente foi fazer. E, de fato, proteção, eu não tinha um feeling assim, nossa, amo proteção, porque é uma matéria que, como você aprende, ou você ama ou você odeia. E eu, assim, não gostava tanto. Aí eu tive a primeira aula com o Oreste de proteção e eu falei, eu quero fazer isso. E aí, depois eu procurei ele, aí ele veio com um tema para mim, que foi o tema do mestrado, né? Essa questão de como as correntes de contribuições das GDs, da distribuição, influenciam na proteção no sistema, né? E aí junto não foi só eu, foi um grupo de alunos, que foi a Mariana, também foi da banca dela, foi o Luiz, o Guilherme Tonini, o outro tema mais envolvido nisso aí também. E aí no mestrado foram assim, nós três caminhando juntos lá com o Oreste, na parte de proteção, e quando chegou para a defesa do mestrado, né, eu falei, eu vou continuar aqui, vou propor algo diferente do que está aqui fazendo. E aí foi uma quantidade natural para mim o doutorado. Não foi nem, como é que fala, sei lá, parece meio... não foi um esforço para mim pensar um doutorado, foi muito natural mesmo seguir naquele tema, aquela temática, né? E aí eu enveredei para esse lado e teve o concurso do IFES, né? 2-3 meses depois que eu defendi lá o mestrado, e aí teve todas as etapas, né, prova prática, prova de títulos e prova escrita, né, e acabou que no final das contas lá eu passei, fiquei em terceiro lugar, né, e logo depois, dois anos depois, na pandemia, me chamaram para poder tomar posse lá no cargo, na época. Também teve uma questão do laboratório que você está puxando aí, né, está coordenando, o Lab Space, é isso? O que é o Lab Space? Me explica aí. Bom, isso em Guarapari eu estou hoje, né? Então, eu comecei no IFES na pandemia, estava em Cachoeiro, que é um curso técnico, fui para depois Campos Aracruz, que era mecânica, e eu o objetivo foi voltar para Guarapari, que lá é um curso de engenharia elétrica com ênfase em sistema de potência. E aí, quando eu cheguei lá, foi na época que eu defendi doutorado, foi no mesmo tempo ali, eu falei, eu vou agora, vamos arrumar aqui a casa, né? Então, desde então, eu já comecei a desenvolver projetos de ser lá com os alunos, né, voltados para a proteção já, e o pessoal foi gostando, e aí ficou pequeno, né, precisava de uma casa, assim, que a sigla não tem muito a ver com, de fato, o que é o laboratório, mas, assim, pegou algumas coisas ali, que é a parte de simulação, proteção e modelagem, sistemas de potência. O nome Space, é claro, é um nome em inglês, poder facilitar, né? E porque o campus hoje lá em Guarapari, como tem um laboratório LabC e a gente tem um observatório lá, eu falei, então é o Space aqui, né? É o espaço para poder estudar, fazer pesquisa e tal. Então a gente tem um laboratório lá, ainda está algo bem pequeno, tem uns computadores lá para a gente trabalhar, a gente colocou lá o ATP Draw em todos eles, que é para a parte que eu estou trabalhando agora, né? Com a ajuda do Felipe aqui. A gente tem lá um relé para poder trabalhar lá, a gente está tentando botar ele para funcionar, que a gente recebeu de doação, de comodato, né? Tem uns osciloscópios, uma mala de teste, não tenho não, mas estou tentando conseguir. Se alguém quiser, estou à disposição. E a gente está trabalhando agora nesses sistemas de pesquisa lá atualmente na parte de proteção, na parte de transitório eletromagnético. Estou indo para essa parte com os alunos. Atualmente, nesse ano, a gente tem alunos trabalhando com estimação fasorial, a parte de identificar faltas, né, aqui para a gente, esse semestre. Tem alunos de TCC que estava meio disperso os temas assim, eu comecei a focar um pouco mais em proteção de distância, localizar faltas, poder direcionar um pouco a ideia lá do laboratório, né? E a ideia é trabalhar nessa faixa, né, nesse range de temas assim, e sempre propor algo para o mercado que seja aplicável. Não que uma pesquisa puramente acadêmica não seja algo ruim, muito contrário, foi de fato o que eu fiz do mestrado e doutorado, mas eu acho que a gente consegue hoje enveredar para esse lado, e Guarapari hoje tem um potencial muito grande para poder ir para esse lado da parte de tecnologia e de propor soluções para o mercado. A ideia no médio e longo prazo é essa, né? Excelente. Parabéns pela iniciativa, tá bom? Então, inclusive, é sobre esses tópicos que você mencionou agora que a gente vai conversar, né? A sua
O quadro holofote tem sempre dois momentos, né? Primeiro a gente fala um pouquinho sobre essa carreira do convidado e depois o convidado faz uma apresentação técnica para a gente. Me diz aí o que, é que você vai apresentar para a gente antes de compartilhar a tua tela. Bom, no meu doutorado lá eu fiz... foram dois temas, um sobre o outro, mas que dá para dividir, né? Vamos dizer assim. Aí hoje eu vou apresentar para vocês uma parte do tema, que foi da parte de dimensionar fusíveis, que inclusive foi um trabalho que ano passado eu apresentei lá no IPST, lá no México. Então, esse tema gerou uma aplicação em revista, né? Então, eu separei para vocês aqui esse tema, poder mostrar para vocês. Tá bom, grande Murilo. Então, vamos lá, vamos para a sua apresentação. Pode compartilhar a sua tela. Bom, o tema que eu escolhi aqui para vocês hoje é chamado, eu dei um nome assim para como dimensionar fusíveis, né, utilizando alguns indicadores de nível de penetração em redistribuição que são dominadas por IBRs, né. Esse tema foi um tema do doutorado, como eu falei com vocês aqui anteriormente, né. E é um trabalho que foi feito em conjunto com o meu orientador, o professor Ash, e também o orientador, né, que é o professor Yongyan Yang, que na época ele estava, que ele começou a me orientar, ele estava na Aalborg University, na Dinamarca, né, e depois ele voltou para a China, que é o país dele, né, na Zhejiang University, lá. Então, esse trabalho depois da defesa, né, eu deu uma melhorada um pouco na proposta, e já estava, na época, lá no IFES Guarapari, né? Então, lá no IFES, eu acabei criando, né, o laboratório LabSpace, que é um laboratório voltado para essa parte de simulação, proteção, modelagem, sistema de potência, né? Então, esse trabalho aqui já faz parte já dessa parte caminhada científica lá no IFES, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Isso. Então, a gente sabe que os ramais, né, laterais da redistribuição, eles são protegidos por fusíveis, né? Só que quando a gente coloca, instala um IBR, né, um gerador fotovoltaico nessa redistribuição, que é interfaceada por inversor, né, a presença deles pode afetar a operação correta desses fusíveis aqui para a gente, né? Revisando a literatura, o que eu consegui encontrar na época, né, foi que o principal efeito que tem é nas filosofias salvo-fusível e queima-fusível, né, e também pode acontecer do condutor, daquele ramal lateral, ele começar a conduzir correntes que podem estar acima do limite térmico daquele condutor, tá? E aí, as propostas de proteção que tem, elas não consideram os fusíveis. Então, a gente tem aqui que as propostas, elas consideram proteção adaptativa, então, modificar alguns parâmetros da proteção, religadores, modificar as curvas de atuação dele, coisas similares assim, ou aplicar algum dispositivo novo, que no caso é o limitador de corrente de falta. Mas nenhuma delas aborda, de fato, o fusível em si, né? Então, o fusível ele se mantém como ele está lá. Então, como tinham poucos estudos, eu falo poucos estudos, mas na prática eu não achei nenhum, né, nessa abordagem aí, que relaciona, né, a integração das IBRs, né, e o impacto no fusível. Como eu resolvi isso aí, a gente teve essa proposta, o objetivo desse trabalho aqui, que está aqui, né, publicado lá na IPSR, que foi o trabalho do IPST, que é propor, né, uma metodologia para dimensionar esses fusíveis quando a minha rede tem uma elevada presença, né, ou penetração de IBRs na parte de distribuição. Então, a ideia do trabalho aqui é propor uma forma de redimensionar esses fusíveis nessas condições, tá? Então, aqui a gente tem uma figura que eu acho que explica muito bem, né, essa ideia, né, de como que a IBR impacta no fusível. Então, a gente sabe que o fusível, como a gente dimensiona de forma clássica, ele é dado por essa equação que está aí. Então, a corrente nominal do fusível, que é esse IFUSE aí, tem que ser um valor entre uma corrente de carga, vezes um múltiplo ali de crescimento, né? E está do outro lado, né? Tem que ser menor do que a corrente de falta fase terra mínima no final do trecho protegido. Tá? Então, a gente parte dessa premissa, porém, quando a gente tem IBR na rede,
pode ter alguns problemas. Então, se a gente pensar na operação normal, que aí eu destaco a figura A, que está aqui no lado direito, né? Se eu tiver muita geração nesse ramal lateral, que é aquele círculo roxo ali, e uma pouca demanda de carga, essas IBRs nesse ramal lateral, elas podem contribuir para poder alimentar cargas fora do ramal lateral. E pode ter uma potência tão grande de IBRs aqui, que pode ser que essa corrente injetada normal dela seja maior do que ou a própria corrente nominal do fusível, ou maior do que o parâmetro que a gente utilizou para poder dimensionar o fusível do lado esquerdo da inequação, ali de cima. Então, isso pode ser um problema para a gente, do ponto de vista de equação, né? Se a falta for fora do ramal lateral, que é a figura B, ali, por exemplo, eu vou ter que as IBRs que estão no ramal lateral, elas vão contribuir com falta, com corrente, podem contribuir com corrente de falta, né, para a falta que está no ramal lateral, ou ramal lateral adjacente, ou no próprio tronco principal da rede. E isso faz com que, pode fazer com que, né, a corrente de contribuição de curto-circuito delas, que a gente vê, né, que na prática gira em torno de 1,06, 1,2 PU, que é esse valor de SCC da equação ali, esse conjunto pode ser maior do que a corrente do fusível e também do que a corrente de carregamento máximo que foi utilizada para poder fazer o cálculo do fusível original desse circuito. E aí, quando a falta é no ramal lateral, surgem dois problemas, né? Por exemplo, eu posso ter um impacto no esquema salva-fusível. Então, aqui na figura C, ele mostra, né, que quando a falta no ramal lateral, as GDs que estão fora dele, né, ramais adjacentes ou tronco principal, vão contribuir com corrente de falta para o circuito, para ramal lateral, né, e isso vai fazer com que a corrente no religador, no relé, ou religador que está indo sendo o valor R, né, diminua e pelo fusível aumente, e isso pode fazer com que o fusível atue primeiro do que o religador, e isso acaba corrompendo o esquema salva-fusível, né. E pode ser, que é na figura dele, por exemplo, que se eu considerar só as IBRs no ramal lateral, se elas estão colocadas ao longo do ramal lateral, pode ser que elas vão contribuindo com corrente de falta, e essa corrente de falta vai aumentando ao longo do alimentador até o ponto de falta. Então, pode ser, da situação que eu tenho aqui, né, que esse condutor ele pode exceder o seu limite térmico de condução nesse cenário, se for uma penetração muito elevada de GD. E isso pode deteriorar nesse condutor e acabar criando um curto-circuito aqui. E aí a proposta do trabalho, ela foi sair desse dimensionamento clássico aqui para a gente, e a proposta foi, do lado esquerdo da inequação, foi pegar o valor máximo entre essa corrente de carga do alimentador e a corrente de curto-circuito de todas das GDs ou IBRs instaladas nesse ramal lateral, né? E do outro lado da equação mantém o mesmo critério de falta fase terra mínima, né? Porém considerando a presença de IBRs nesse ramal lateral. E aí a gente dimensiona o fusível de acordo com esse valor, certo? Só que aí surge uma pergunta, né? Quantos IBRs, né, ou quantas fontes renováveis eu consigo conectar nesse meu ramal lateral para tanto garantir a proteção do condutor, para ele não operar assim no seu limite térmico, e também para eu evitar que o fusível ele acione de forma indevida ali para a gente. Então, do trabalho surgiu a ideia, então, de criar, né, ou propor um indicador de penetração aqui para a gente, que vai quantificar o quanto que eu posso colocar de GD garantindo essas duas proteções e ainda calcular qual o valor do fusível, né, para esse caso, né? Então, a gente propôs duas equações aqui, uma que é para evitar que o fusível acione de forma indevida e outra para proteger o condutor. Ambas calculam um PL, né, que é o nível de penetração das IBRs, é um PL em relação às correntes de carga no patamar elevado, tá? E para evitar esse fusível de acionar de forma indevida, essa equação depende aqui para a gente da corrente do fusível nominal, que é o fuse ali, um valor de F-melt, que seria o múltiplo da corrente, que esse fusível começa a derreter, né, sobre o SCC, que é aquele valor em PU da corrente de contribuição da GD, que é 1,06, 1,2, depende do inversor ali para a gente, né, vezes a corrente de carga máxima aqui para a gente.
E aqui para a gente, na parte de proteger o condutor, esse nível de penetração depende da corrente limite do condutor, né, a corrente térmica admissível dele, sobre a corrente de carregamento máxima, né, vezes o SCC, vezes esse F melt mais 1. Tá? Então, a gente generalizou essa proposta para diferentes valores de múltiplos de nominal aqui para a gente. Então, como as equações são diferentes, né, essas abordagens elas podem, então, calcular valores diferentes de penetração aqui para a gente. Então, para eu garantir que ambas estão satisfeitas, eu tenho que, dentre as duas, escolher o menor valor para poder dimensionar o meu fusível. Tá? Então, eu tenho que verificar, com esse valor menor escolhido, se esse valor do total de GDs ele faz com que o valor da corrente nominal do fusível ele esteja entre os dois lados da equação que a gente propôs. Se aquela equação proposta não for satisfeita desse cenário, eu tenho duas opções. Eu mantenho o fusível original, e aí eu calculo um novo nível de penetração baseado nesse valor ali para a gente, ou, se for uma ideia da distribuidora, né, da empresa, da concessão da rede, eu posso alterar esse fusível para um outro valor maior, e aí eu vou aumentar a penetração possível naquele alimentador de distribuição. Tá? Então, para poder fazer, né, verificar se essa proposta ela tinha validade, a gente usou o I3E34NOS aqui nas simulações, tá? A gente modelou ele lá no MATLAB, no Simulink, tá? E a gente utilizou um modelo de IBR, seguidor de rede, aqui, que ele tanto é capaz de operar em condições normais e em condições de falta, tá? O trabalho original desse seguidor de rede foi esse, publicado no SPEC, no COBEP, de 2019, se não me falha a memória, né? E foi um trabalho fruto na época, né, com a Mariana, que era uma de mestrado lá na UFES, com o Oreste, já com o Yang como co-orientador, né, e com o Fred Blabjerg, lá de Aalborg, que é uma referência hoje na parte de eletrônica de potência no mundo, né. Então, com esse modelo, a gente colocou ele em alguns pontos da rede, e analisamos aqui, no caso, as laterais 2 e 7, que são as laterais que estão na parte de cima do alimentador ali, né, ambas que, nesse caso, quando a gente fez a proteção para elas tinham um fusível de 25 amperes, ou 25K, né, o link K ali nesse caso. A gente considerou que o valor do F-melt daquela equação foi igual a 2, foi um valor de prateleira, né, a gente pegou alguns datasheets de fabricantes de fusível e viu que era na média esse valor aí, tá? E fizemos para dois níveis de contribuição de corrente de GD, um de 1.2 PU e um maior de 2 PU, para tentar estressar um pouco ali a equação, né? Então, quando a gente aplica essas condições, né, naquelas equações de nível de penetração, a gente tem que, para evitar que o fusível acione de forma indevida, os níveis de penetração giram em torno aí de 320% para a lateral 2, quando considera 1.2 PU, até 2,56% para a lateral 7, na mesma condição de corrente de contribuição, né? E quando aumenta a corrente de contribuição, logicamente, esse valor de penetração diminui um pouco ali para a gente, porque, se lembrar da equação ali, o SSC na parte de baixo, né, ali para a gente. Então, quando eu divido por algo número maior, tende a diminuir o valor do nível de penetração calculado. E na parte de proteger o condutor, esses valores, eles chegam a valores muito maiores. No caso, na faixa de 1000% ali, quando eu tenho 1.2 PU, e em torno de 500, 600% quando eu tenho 2 PU. Então, como eu tenho os dois casos, eu escolho a penetração menor. Então, a gente escolheu, para níveis de verificar se essa penetração ela é viável, né, escolheu do lado esquerdo aqui, para evitar que o fusível acione de forma indevida. E aí eu tenho que verificar se, nessas condições, a equação ela é respeitada. Então, eu tenho que calcular do lado esquerdo o valor da contribuição de correntes de curto-circuito de todas as GDs ligadas naquele ramal, né? E do lado direito a corrente de falta mínima no final desse alimentador, considerando, né, no final desse trecho protegido, né, considerando a presença de IBR, não, de GD. Então, aqui, qual é o pior cenário possível? Que também foi uma ideia lá do doutorado, né? Se eu aplicar
uma falta logo antes do meu fusível, no caso, por exemplo, do FS2 naquele raio logo antes dele, e a falta por nesse ponto, as GDs que estão no ramal lateral, no pior cenário possível, todas vão contribuir com corrente de falta reversa pelo fusível. Então, eu aplico faltas logo ao montante do fusível e eu mensuro quem que é essa corrente de contribuição reversa por ele, que seria a pior condição possível para isso. E, no outro caso, eu coloco a falta lá no final do alimentador, né, e com GD no alimentador e calculo quem que é esse valor. Faz tanto para a lateral quanto para a outra, ali, para lateral 2 e para lateral 7. No nosso caso, quando a gente usa essa penetração aí de 300 e poucos por cento para lateral 2 e 256 para lateral 7 para 1.2 PU e em torno de 200% e 153% para 2 PU, nenhuma dessas condições faz com que a equação 4 seja respeitada, porque a corrente ali que passa reversa pelo fusível é maior do que 25 amperes ali no caso. Então, eu tenho uma disrupção, né, dessa equação aí agora. E aí, o que eu tenho que fazer nesse caso, né, já que nenhuma dessas condições ela suporta a penetração que foi calculada? Eu mantenho esse fusível, 25K, então, ali, e vejo qual é o indicador de penetração máxima para essa rede, né? Ou eu pego esse fusível e eu substituo por um fusível de maior corrente nominal. E eu vejo o nível de penetração para esse caso aqui para a gente, né? Então, quando a gente mantém esse fusível de 25K aqui para a gente, tem essa tabela de cima aqui agora, que eu calculo novos valores de penetração para eles. Então, na tabela de baixo tem o que era anteriormente, no qual não foi respeitado. Então, quando eu limito no fusível, né, as penetrações que estão ali, elas caem, né? Então, caiu ali praticamente pela metade os valores de penetração do meu sistema. Porém, com esse nível de penetração, que seriam os indicadores de penetração máxima, vamos dizer assim, né, que aquele ramal lateral suportaria, para poder evitar algum problema no fusível, né, a equação 4 ela é respeitada em ambos os seus lados lá da equação. Tá? E aí, quando eu troco esse meu fusível para um de 30K, por exemplo, eu tenho que a penetração, nesse caso aqui, ela aumenta. Então, como eu aumentei a maior passagem de corrente do meu circuito, então eu, consequentemente, eu aumento a minha penetração ali para a gente, recalculando os valores aqui agora, tá? E se alguém perguntar o porquê do 30K, foi porque ele coordenava com o fusível que estava a jusante. No caso do ramal lateral 2, ele tinha 2 fusíveis em série ali, né? Então, para coordenar com o fusível que estava mais ajusante ali, o de 30K ele coordenava, então a gente escolheu ele por conta disso, tá? Mas beleza, a gente mudou, vamos supor, a gente mudou para 30K, né, esse fusível, né? Só que o fusível não opera sozinho na rede, né? Então, como que fica essa coordenação da proteção sobre a corrente do alimentador, já que eu tenho outros dispositivos de proteção sobre a corrente associados ali nesse caso, né? Então, a gente pegou o mesmo alimentador, né? Então, a gente fez uma coordenação sobre a corrente para ele, considerando somente curvas de tempo inverso, tá? Então, a gente configurou tanto proteção de fase e de neutro aqui para a gente. E a coordenação desses casos foi feita para a par de relé, então a gente colocou um tempo de intervalo de coordenação mínimo para ele de 3 milissegundos, assumiu esse valor, tá? Entre relé e fusível, 120 milissegundos daquela curva máxima de derretimento dele, né, que é o maximum clearing time do fusível, e a coordenação foi feita também considerando o maior fusível que está ajusando de cada relé também. Então, ficou coordenado, e aí quando eu uso aqueles valores de penetração para 25K, e eu verifico se está coordenado o sistema nos pontos críticos, a gente tem que os intervalos de coordenação de tempo aqui, tanto entre o R2 e o fusível FS8, lá no final do alimentador, o R1 e o R2, e o R1 e o FS2 aqui para a gente, ela se mantém acima do valor que a gente colocou como mínimo, o limite mínimo de coordenação. Porém, quando a gente coloca um fusível de 30K,
que tem valores de penetração maiores, a gente tem que a coordenação ela é perdida, principalmente no ramo ali, no par, né, do ligador R2 ou do relé R2 com o fusível S8. Nesse caso aí, o R2 atuaria primeiro do que o fusível. Então, a gente tem uma coordenação ali perdida, né? E a coordenação entre o R1 e o FS2, ela se mantém dentro do limite, mas diminui do que estava antes. E aí, o que eu faço? Se eu quiser aumentar o meu fusível 25 para 30K. Bom, nesse caso aqui, uma possível solução aqui para a gente, ele é o ajuste do TMS ou do dial de tempo, tá? Então, se eu considerar esses ajustes de PL 30K e para as duas laterais e refazer a coordenação aqui para a gente, só poder ajustar o TMS, em relação ao pick-up da proteção de fase, ele ficou mantido, mas se a gente comparar a tabela de baixo, que é a anterior com a tabela de cima, a gente pode ver que aqui para a gente o TMS ele aumentou, então por R1 era 7,5%, foi para 8,5%, considerando a GD, né? E do R2 foi de 7,5% para 11% ali. Já para a proteção de neutro, de terra aqui para a gente, para a proteção do R1, manteve o pick-up e aumentou ali o TMS, aí a gente considerou que o limite lá do equipamento ia até em torno de 120% de TMS que podia ajustar. Se não fosse o caso, teria que mudar um pouco o pick-up ali para a gente, né? E para o R2 foi necessário ajustar, aumentar um pouco esse pick-up, deixar a rede menos sensível a faltas que envolvam a terra ali para a gente. Então aumentou 0,4 ali de corrente, né, de pick-up, porque se eu não fizesse isso, o TMS é que ele ia explodir para valores muito absurdos, tá? E aí não teria como implementar na prática isso. E aí, na figura aqui do gráfico, né, a gente tem essa ideia, né, de como que estavam as curvas antigas, que são essas curvas contínuas em preto e em vermelho. A curva em vermelho está dentro da curva do fusível, então por isso que ela atuava, esse R2, que essa curva vermelha atuava antes do fusível ali para a gente. Não garanto quem vai atuar primeiro, né, uma vez que está dentro da região do fusível, né, e com esses ajustes novos, as curvas ali elas sobem para as curvas tracejadas, né? Então agora eu garanto uma coordenação entre esses elementos aqui para a gente, tá? Essa proposta de ajustar o TMS, de áudio tempo, faz parte aqui do trabalho também que foi fruto lá do doutorado, né, da estimação dessa corrente por circuito e ajuste desses valores do dial de tempo aqui para a gente, mantendo a mesma curvatura da curva, né? Indo já para o final aqui, um pouco das discussões desse tema, né? Eu gosto de reforçar sempre que esse fusível, eu não sou obrigado a substituir ele, a proposta aqui não é impor algo para a empresa, né? É uma decisão do operador, ele conhece muito mais a rede dele, sabe a questão de manutenção, questão de a parte de se é viável trocar aquele equipamento ou não, por questão de CAPEX, coisa assim, tá? Então, gosto de deixar isso bem claro. Só que essa substituição, né, ela não pode ser levada em consideração sozinha, né? Vou trocar porque aquele indicador ele colocou aqui, posso trocar. Eu tenho que levar em consideração, como eu mostrei, a coordenação da proteção, não só do alimentador, mas também com a subestação e coisas, alimentadores adjacentes, né? Mas também eu tenho que respeitar outros limites técnicos. Por exemplo, hoje você não pode colocar, se você colocar muita geração distribuída no ramal lateral, pode ser que durante o período do dia ali esteja tanta corrente sendo injetada naquele ponto que a tensão aumente, e elas excedam os limites viáveis para aquele condutor. Então também tem que respeitar, verificar se aqueles limites de penetração propostos ali também respeitam esses outros limites técnicos, tá? A vantagem, né, dessa proposta é que ela não precisa de nenhum canal de comunicação, coisa que aquelas propostas iniciais que eu falei de ajuste adaptativo e mexer com religadores e tal, necessitavam de canal de comunicação, várias delas, né? Não precisa de nada, nem equipamento novo, porque é um fusível, é só eu trocar o fusível atual, então eu não instalo um FCL, né, de corrente de falta, como era uma proposta da literatura, né, e nenhum estrutura nova, eu tenho só que trocar o fusível, basicamente é isso, e ajustar a proteção, se eu sugerir
aumentar esse fusível, né? Essas penetrações de 100%, 200% que a gente viu lá, elas podem parecer atípicas, né? Mas no Brasil hoje, eu não considero isso muito atípico, não, porque pela regulação que a gente tem de GD hoje no Brasil, no jargão bem direto aqui, a potência da unidade consumidora em termos de GD, ela está limitada à potência do disjuntor. Ela não está limitada à demanda máxima de corrente que aquela instalação consome da rede. Então, eu posso ter, durante um dia, né, o horário do dia, já que a demanda, a carga de geração elas são, de fato, não coincidentes na maior parte das residências, eu ter penetrações aí muito elevadas, até mais que 100%, 200%, aí, sem nenhum problema. Tá? Então, parece atípico, mas se a gente for esmiuçar isso mais a fundo aí, quiser filosofar um pouco em cima dele, a gente consegue valores muito maiores de penetração para quantificar, né, vamos dizer assim, né. E, por último, mas não menos importante, foi até uma recomendação na época lá que a gente discutiu durante a defesa do doutorado, né, que esses valores de penetração aqui para a gente, eles são só indicadores de atenção. Eu não estou colocando aqui que ele é um limite físico absoluto e chegou naquele valor, a rede não suporta mais GD, então eu não consigo mais colocar nada nela. Na verdade, é um indicador para auxiliar na tomada de decisão da concessionária de energia elétrica em relação àquele alimentador, porque a ideia é que a gente tenha redes mais verdes, vamos dizer assim, né, que ajudem nessa transição energética que a gente vem passando. Então, não é um indicador para poder atrapalhar essa transição energética, é poder auxiliar nessa transição de forma mais sustentável, tanto tecnicamente e também na parte sustentável. Tá? Então, concluindo aqui essa apresentação desse tema, né, então a gente propôs a metodologia para dimensionar os fusíveis, tá, em redistribuição, e propondo né, esses indicadores de nível de penetração, considerando a instalação de IBRs, ou de GD baseado em inversor, tá? Essa metodologia nossa, de novo, ela determina esse nível para ou eu manter o fusível atual e conhecer quem é esse nível do alimentador, daquele ramal com transferência fusível, ou eu substituir por um novo valor para poder expandir um pouco mais a penetração naquele meu ramal. A vantagem dela é que não precisa de canal de comunicação, não preciso usar nenhum equipamento novo do que eu já uso ali na empresa de distribuição, tá? E, ao mesmo tempo que a gente define lá o menor nível de penetração para quando a gente faz o cálculo dos PLs diferentes, né, eu vou proteger tanto o condutor, evitar que ele opere acima da sua capacidade térmica de corrente ali, e também para poder evitar que o fusível ele acione de forma indevida. E, claro, foram nesses cenários desse trabalho, né, a gente pegou o alimentador real, vamos dizer assim, né, o 34 nós, é um alimentador bem longo, tem trechos monofásicos muito longos ali, se a gente pegar o trecho monofásico dele, tem quase 50 km de distância, tem cargas desequilibradas, né, monofásicas, bifásicas, então é um alimentador bem, vamos dizer assim, próximo de uma condição real hoje, talvez, do Brasil, e claro, vale a pena aplicar esse método outros alimentadores, mas dentro desse trabalho aqui, né, a metodologia garantiu essa proteção para ambos os casos. E aí, só para finalizar, né, agradecer ao Felipe pelo convite, né, e a vocês pela atenção, e deixo aí minhas redes sociais, aí, meus links, que caso alguém queira seguir, né, tem o Instagram, tem o YouTube, onde eu posto uns vídeos lá de exercícios, tem o LinkedIn e também tem o Linktree, que agrega vários links, aí lá tem vários links para Lights, Research ID, últimos artigos publicados. E também tem os 2 e-mails aí, caso alguém queira entrar em contato. É isso. Beleza, professor Murilo. Muitíssimo obrigado por sua participação. A gente fica muito feliz de ter você conosco nesse novo episódio do quadro Holofote, aqui do canal FL Professor. Eu, particularmente, estou especialmente feliz pelo tema que foi apresentado também, porque é um tema muito atual. Tenho alguns alunos que certamente vão assistir essa apresentação, porque estão trabalhando na área de proteção em distribuição, que até então era uma área pouco visitada por nosso grupo de pesquisa, e a gente está enveredando por isso também. Então, eu tenho assim, uma convicção muito grande que esse vídeo
vai ter um alcance bom e vai ajudar muitos dos alunos e profissionais que têm interesse em se aprofundar nesse tema. E a forma como você apresentou ficou muito clara, né? Assim, considerando aspectos que são muito práticos. Então, volto a dizer, eu não vejo como um trabalho, como algumas pessoas gostam de classificar, não vejo como um trabalho acadêmico, né? Eu vejo como um trabalho científico que permeia tanto na orientação acadêmica, mas também permeia também na lei, passa por uma orientação prática para quem quer aplicar fusíveis e coordenar eles com relés em distribuição, considerando essa integração massiva de fontes que tem essa interface com inversores, né? Então, muitíssimo obrigado. E te peço só para dar as palavras finais para a turma que assistiu você. O que é que você deixaria de mensagem para essa turma? Bom, eu primeiro quero agradecer, né, ao convite. Você sabe que para mim você é uma referência, desde a época lá do mestrado da banca, lá, do doutorado, né? A gente sempre, o que o Felipe acha disso aqui? O que ele vai pensar? Porque assim, você é uma referência para a gente, no caso, para mim mesmo. Então a gente tenta seguir esse espaço. Eu fiquei muito honrado com o convite, mesmo de poder participar aqui. Espero que eu tenha ajudado quem está aqui assistindo, ter um insight ou alguma ideia diferente de poder aplicar. E é aquilo, como eu falei, eu nunca quis ser um professor, nunca quis ser pesquisador, foi algo que a vida foi me levando, mas é que eu sempre quis estudar. Talvez não seja um aluno genial, estou muito longe de ser, mas assim, se você estudar, você tiver um objetivo de que você quer aprender, e sim, eu falo para os alunos lá no IFES, né? A nota é uma consequência, a gente tem que avaliar de alguma forma, então tem que ter a nota, mas se você estuda para poder aprender aquele tema, você tem uma grande chance de ter muito sucesso. Então, se eu puder dar uma mensagem hoje, estudem para poder aprender, para poder se interessem por aquele tema, que se você estudar sobre isso, você vai ter sucesso tanto academicamente, pensando, e também na forma profissional. Eu acho que se eu puder deixar uma mensagem pessoal hoje diferente, vamos dizer assim, seria algo nesse sentido. E sem muita ansiedade, a vida vai te levando. O que você quer. Bela mensagem. Alunos, especialmente de graduação, escutem essa mensagem, né? Levem de forma leve, com comprometimento, obviamente, com o aprendizado. Gostei muito da mensagem do professor Murilo. Bom, então assim a gente vai encerrando aqui o Quadro Holofote. Murilão, meu amigo, Deus abençoe, te proteja nessa jornada, que você continue inspirando aí seus alunos, fazendo a diferença. É por isso que você está aqui hoje, né? É um sujeito super humilde, do bem, um cara que eu admiro, passei a admirar ao passo que fui conhecendo, tanto profissionalmente quanto como pessoa. Essa tranquilidade e verdade que você passa nas palavras é o que a gente tem que levar realmente para a vida, e eu tenho você como um grande presente que a vida trouxe, né? Posso chamar de amigo hoje porque já somos, e eu tenho a impressão que de legado é isso que a gente acaba tendo de mais importante, né? Os amigos que a gente forma na jornada. Então, muito obrigado pela disposição, Deus siga abençoando, que o Lab Space só cresça e que muito em breve a gente possa se encontrar presencialmente aí nos congressos da vida ou então em outras situações, tá bom? Então, muitíssimo obrigado e até a próxima, gente. Até mais. Valeu, pessoal.